Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, o trabalho que nós vamos apresentar hoje é referente aí à matéria de necessidades especiais e o tema que iremos estar apresentando vai ser sobre o tênis em cadeira de rodas. E aqui agora eu vou falar um pouco para vocês sobre a história e a origem do esporte. Bom, a origem do tênis em cadeira de rodas é norte-americana. Foi criado em 1976, que Jeff Minnebraker e Brad Parks criaram as primeiras cadeiras adaptadas para o esporte. Não demorou nem um ano para que o primeiro torneio fosse realizado, no estado da Califórnia. O tênis em cadeira de rodas se difundiu rapidamente nos Estados Unidos, tanto que em 1980 foi disputado o primeiro campeonato nacional da modalidade. Quando foi criada a Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, a IWTF em inglês, em 1988, o esporte já estava bem encaminhado para se tornar paraolímpico. Tanto que naquele mesmo ano, a modalidade participou dos Jogos de Seul como exibição. Outro passo importante foi dado em 1991, ano em que a IWTF foi incorporado à Federação Internacional de Tênis, a ITF em inglês, até hoje responsável pelo tênis em cadeira de rodas. No ano seguinte, nos Jogos de 1992, a disputa paralímpica foi oficializada, valendo medalhas pela primeira vez. No Brasil, o primeiro atleta a ter contato com o tênis em cadeira de rodas foi o José Carlos Moraes. Ele conheceu o esporte em 1985, na Inglaterra, quando competia com a seleção de basquete em cadeira de rodas. 11 anos depois, Moraes foi aos Jogos Paralímpicos de Atlanta e, ao lado de Francisco Rey Júnior, se tornou o primeiro brasileiro a representar o país nessa modalidade. As regras do tênis paralímpico é muito semelhante ao tênis tradicional, tanto na pontuação, forma de jogar, equipamento utilizado e quadra. Mas, como é óbvio, tem algumas mudanças que são necessárias, por causa da condição física dos participantes. Só pode participar a pessoa que perderá algum membro ou que tenha ficado de alguma forma incapacitada. A diferença, se o jogador que for sacar não tiver condições físicas, ele pode chamar outra pessoa para sacar. Ah, e outra coisa, a bola pode quicar 2 vezes na quadra adversária. Se você pensar em um recorde do tênis em cadeiras de rodas, dificilmente ele não estará vinculado ao holandês Ster. Ao se aposentar em 2013, deixou para trás um verdadeiro legado. São marcas que dificilmente outro atleta conseguirá atingir. Só em Jogos Paralímpicos são 4 títulos de simples e 3 de duplas, entre Jogos de Sydney e Londres. O mais impressionante, no entanto, é a invencibilidade da holandesa após ser derrotada pela italiana Daniela. Em janeiro de 2003, ela nunca mais perdeu. Foram 10 anos sem uma derrota sequer. São 120 títulos consecutivos, 95 vitórias com parciais, apenas 18 sets perdidos. Tudo isso em total de 470 partidas, saindo vitoriosa em todas elas. Ster foi nomeada 5 vezes para o prêmio de Laureus e Oscar do esporte. São 4 tenistas em níveis mundiais, né, que o Brasil tem atualmente. Entre eles são Rafael Medeiros, Maurício Pomo, Carlos Santos e Daniel Rodrigues. Eles participaram do Rio 2016 e também em Londres em 2012. E as mulheres, a Natália Maiara, que disputou também em Londres, e Regiane Cândida, que também representou o Brasil no Rio em 2016. Maiores medalhistas no tênis de mesa sobre cadeira de roda. Até os Jogos do Rio 2016, o americano David Wagner tem 6 medalhas, sendo 3 de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. Seguindo perto pelo australiano David Hall, que tem 6 medalhas, porém apenas 1 de ouro.
Já no feminino, firmando sua potência no esporte, as 3 primeiras atletas com maiores números de medalhas são as holandesas. Em primeiro lugar, a mencionada Esther Weger, que tem 9 medalhas, mais 8 sendo de ouro. Então, vou falar um pouco mais sobre os equipamentos. São 3 usados: rodas, pneus e as faixas. As rodas de preferência sempre leves e rígidas. A cadeira será mais manobrável quanto maior a calibragem, em média de 18 a 22. Os pneus. Pneus pretos devem ser evitados para não marcar o piso da quadra. Pneus com câmeras de alta pressão dão melhor desempenho. Não muito finos para não evitar danos na superfície da quadra. As faixas, para melhorar o equilíbrio e a mobilidade. O tenista poderá usar faixas no tórax, cintura, pernas e pés. Faixas de tórax. Conforme o tipo da lesão, o uso dessas faixas ajuda a melhorar o equilíbrio e aumenta a confiança. As faixas de tórax auxiliam na movimentação da cadeira, melhorando assim a alta performance do atleta. As faixas de pernas. Uma faixa envolvendo a parte de cima dos joelhos impedirá que as pernas se afastem durante o jogo, além de dar maior estabilidade ao corpo e aumentar a mobilidade. Faixas para os pés. Evitarão que os pés saiam do descanso durante os giros, quando o praticante estiver espasmos musculares sem controle. Federações. Em 1988, 8 anos após o primeiro campeonato de nível nacional dos Estados Unidos, foi fundida a Federação Internacional de Tênis em Cadeira de Roda. Nesse mesmo ano, nos Jogos Paralímpicos de Seul, ocorreu a disputa das modalidades com exibição. Em 1991, a entidade foi incorporada à Federações Internacionais de Tênis, que hoje é responsável pela administração, regras e desenvolvimento do esporte em nível global. No Brasil, o órgão responsável pelo esporte é a CBT.